sempre reconhecer que a cidade é talvez o grande lugar da arquitetura. E a cidade não é feita por arquitetos, né? As cidades são feitas por todos, né? E todas as ações que transformam e constroem a cidade são de alguma maneira arquitetura, né? Algumas a gente divulga mais, outras a gente tenta esconder, né? Mas na verdade todas contribuem de alguma maneira para o bem ou para o mal, para constituir o espaço habitável, o espaço que todo mundo, o espaço da vida. Olá, saúdo a todos que nos prestigiam com a presença ou assistindo o Papo Instigante pela Docton TV ou no canal YouTube. Esse é o 19º programa da série A Vida como Meio do Conhecimento. O Papo Instigante é uma realização do Centro Cultural Casarão das Artes, da Rede de Ensino Docton e da Docton TV. Hoje, particularmente, estamos aqui na unidade de Juiz de Fora, no campus Dom Orione, com a presença dos alunos da arquitetura. Vamos só fazer uma introdução aqui, gente. Considerando que a arquitetura é casa e também é cidade, a gente transita aí entre complexas obras de arte, simplesmente algumas construções. Quer dizer, a gente vai do complexo ao mais simples. E como transformar e planejar a cidade foi o motivo que nós convidamos o professor Vitor Godoy e o arquiteto Pedro Zinato para esse programa. Meus caros, aqui o privilégio da apresentação é dos próprios expositores. E a pergunta que nós trazemos para ajudá-los nessa alta apresentação é simples. Quem são vocês no mundo? Oi, gente, tudo bem? Bom dia, obrigado pelo convite. Eu sou arquiteto formado aqui em Juiz de Fora mesmo, na FRUM de 2009. Comecei minha atuação trabalhando com meu pai, que é engenheiro civil, né? Então, desde o início, a gente estava sempre envolvido no acompanhamento de obras. Hoje eu sou sócio e o arquiteto responsável pela Contato Arquitetura e Engenharia. Trabalhamos com elaboração de projeto, acompanhamento de obras e execução, né? Hoje somos uma construtora também, né? Tem 10 anos aí já de história, mas estamos aprendendo bastante ainda, né? Vamos ver o que a gente consegue compartilhar hoje para enriquecer a conversa. Bom dia, pessoal. Meu nome é Vitor. Eu sou arquiteto formado aqui em Juiz de Fora, com mestrado aqui também, pelo FJF. Assim que eu formei, a princípio eu comecei a trabalhar com um projeto, como uma boa parte dos arquitetos. Depois de uns 3 anos, mais ou menos, eu decidi, percebi assim, que tinha muita coisa que eu ainda não sabia, que eu precisava me aprofundar mais na minha formação, e aí busquei fazer esse mestrado. E logo que eu terminei o mestrado, eu passei num concurso para professor substituto do FJF e comecei a dar aula lá. E foi aí então que eu me descobri mais ainda na profissão, né? Eu descobri que, ao dar aula, eu aprendia mais sobre o que era arquitetura, entendi um pouquinho mais sobre o que era arquitetura, e compreendendo mais, né, o campo, passei a projetar melhor, a me interessar mais pela área de projeto. Ainda que eu estou gostando tanto de dar aula, estou tão focado em dar aula e assim, me realiza tanto que eu cada vez mais me dedico a ser professor e cada vez mais projeto menos, o que não é bom, né? Eu deveria estar projetando mais. Mas fazer o quê, né? A gente gosta. Eu não sei se vocês já sabem, mas eu soube recente, fiquei muito feliz com a notícia que a Escola de Samba Unidos da Tijuca escolheu o tema enredo para 2020, Carnaval 2020, Arquitetura e Urbanismo. E a escola está lembrando que a cidade do Rio, ela recebeu, ainda esse ano, 2019, o título inédito, também conferido pela Unesco e a União Mundial dos Arquitetos, como Capital Mundial da Arquitetura.
De um modo geral, se pensarmos que habitantes mais conscientes significam comunidades mais atentas, mais organizadas, nós poderíamos dizer que nós seríamos capazes de reivindicar, pressionar e fiscalizar o poder público. No entanto, o nosso país, diferente das outras nações latino-americanas e até algumas nações europeias, existe uma enorme desinformação das questões urbanísticas. Eu gostaria de saber de vocês duas questões. Foi até trazida pelo Gilberto Daminstein, em que ele fala: somos vítimas do analfabetismo urbano. Vocês concordam com isso? E a outra questão é o seguinte: será que nós podemos enfrentar o desafio do caos urbano sem uma articulação com as comunidades? Concordo. A gente, sim, é refém desse analfabetismo urbano. O papel, né, a responsabilidade de atuação não é realmente só dos profissionais. Toda a comunidade está envolvida, e não é só na área urbana. Esse envolvimento nosso, né, o engajamento político, e todo o envolvimento, né, essa articulação social depende de todo mundo, né, todos são peças fundamentais. É claro que as políticas públicas poderiam ser mais eficientes, orientando melhor, conduzindo melhor essas discussões, esse envolvimento, esse engajamento. Na parte urbana, por exemplo, né? E a questão é saber se essa necessidade da comunidade estar organizada, né, como a gente pensou anteriormente, a partir de uma nova consciência, né, já que está se falando que nós somos analfabetos urbanos, né, há esse analfabetismo urbano. Então, será que a gente consegue unificar mais, ter mais sintonia, uma vez que o poder público ele tem o papel dele, mas se a comunidade também não interfere nesse processo, dificulta, e aí fica esse abismo do analfabetismo cada vez mais profundo? Bom, eu concordo com a frase do Gilberto Daminstein. Eu acho que há um analfabetismo urbano muito grande. Eu imagino que há vários motivos para isso, sim, deve ter várias justificativas, mas uma que certamente me vem assim à mente, e que eu repito sempre para os alunos, aqui na Docton, já devo ter falado para vocês, se não falei, estou falando agora, e que eu acho que ela é bem traduzida por uma frase do Hegel, um filósofo alemão do século XIX, que ele dizia o seguinte: o bem conhecido, justamente por ser bem conhecido, não é reconhecido. E eu acho que essa frase se aplica muito à arquitetura e urbanismo, né? Todo mundo, provavelmente, que está aqui, nasceu em alguma obra de arquitetura, né? Por mais simples que ela seja, uma obra arquitetônica, né? Seja num hospital, numa maternidade, ou em casa, enfim. Todo mundo que está aqui provavelmente vive numa cidade, né? Talvez uma exceção ou outra, alguém vive em uma zona rural, mas também tem arquitetura lá. Então, a gente está cercado de arquitetura o tempo todo, a gente está cercado desse ambiente urbano, né? A gente conhece ele muito bem. Mas esse aqui é o paradoxo, né? Por estar, a gente está envolto, mergulhado nesse ambiente o tempo todo, parece que a gente não olha para ele de fato, né? E a gente também não busca se interessar por ele. Aí acho que entra uma questão também de educação. A gente não aprende essas coisas na escola, né? A gente não aprende, por exemplo, arquitetura. E aí tem gente que pergunta assim: pô, mas vai ensinar arquitetura na escola? Sim. Muitos países estão ensinando. A Espanha, eu sei que é um país que está introduzindo nas escolas públicas o ensino arquitetônico. E um dos motivos é para a gente começar a passar a olhar para esse ambiente, começar a entender esse ambiente e se engajar, né, de saber o que está acontecendo na sociedade, quais são os problemas, se a gente pode fazer alguma coisa, né, para resolver esses problemas da cidade. Então, há esse analfabetismo, acho que esse é fato, é ponto comum. E aí, o que a gente pode fazer, então, para melhorar? Uma resposta, acho que seria a educação, ensinar sobre essas questões. Outra resposta, talvez mais forte, né, e que aí não depende só do envolvimento educacional, seria a gente tomar consciência e se engajar nisso, né, buscar informações, né, sobre o seu bairro, né, sobre a sua cidade no primeiro momento, e partindo daí para uma escala maior, a capital do seu estado, a capital do seu país,
né? Então, acho que depende muito da curiosidade, depende dessa participação cidadã. É um exercício de cidadania, né? Isso está na origem do próprio entendimento do que é a cidade, né? Do urbano, que é ter cidadãos que zelam e prezam pela sua cidade, né? Então, eu acho que seria mais ou menos por aí. Não é fácil, né? Claro, não é uma... problemas complexos não têm respostas fáceis, né? São respostas complexas. Tudo que é fácil a gente deve até rechaçar. Provavelmente a chance de funcionar é pequena. Pois é, professor Pedro e professor Vitor, um estilo de vida vem nos moldando, não é? A gente está percebendo aí que as nossas entidades começam a serem diferenciadas em outra arquitetura. Por exemplo, a questão dos quintais, não é? Elas aparecem, não é? dos nossos projetos. A questão de áreas de lazer, né? A gente sempre tinha rua com espaços para isso, hoje já não tem mais. O resgate da memória da cidade, que é algo que realmente é impressionante, assim, como a gente vem perdendo, né? Até a valorização do patrimônio. A gente acha que o novo é mais bonito, tem uma estética mais sedutora e a gente esquece que a cidade tem uma memória, né, que precisa ser preservada. Uma preocupação que também às vezes vem ficando distante, embora seja tão pontual, mas a questão da própria mobilidade urbana, né? Aí eu gostaria de saber de vocês o seguinte: os arquitetos e urbanistas, será que eles não deveriam trabalhar mais com projetos populares? E essa revitalização dos espaços já construídos não deveria ser alvo do profissional arquiteto, urbanista? Vou retomar um pouquinho o que você comentou, né? Essa questão de patrimônio, por exemplo. Uma grande diferença, né, do ponto que estamos e em relação à Europa ou ao próprio restante da América Latina é esse reconhecimento do patrimônio, essa valorização de patrimônio. Você vê como isso é apagado aqui, como é difícil você, até dentro dos profissionais, ter uma discussão eficiente sobre a preservação, né, do que já foi construído e valorização disso. Assim, a estética contemporânea, ela é sedutora, né? Os avanços tecnológicos, o desenho, o avanço de design, ele conquista, claro, mas ele sempre está mais bem estruturado quando ele está ancorado numa questão de patrimônio, né? Quando você tem uma valorização do patrimônio que foi construído e reconhece a eficiência daquilo em um determinado período, né? E as adaptações que aquilo pode sofrer para acompanhar o nosso desenvolvimento, é o que eu acho que um ponto fundamental para esse avanço, né? Para a gente, de fato, prosperar, né? Essa questão do verde que você comentou, dos jardins. Hoje, até como a lei pode influenciar nisso, né? Hoje a prefeitura fiscaliza o percentual de área verde em cada projeto. Então, você tem 10% que você tem que atender de área permeável no terreno. Mesmo assim, impermeável pode ser um bloco intertravado, né? Mas ainda tem esse cuidado. A coleta de água de chuva, o telhado de jardim, são áreas que você pode estar valorizando muito o ambiente construído, sem depreciar em nada o projeto, tendo total eficiência e sem necessariamente aumentar o custo de projeto, né? Na verdade, hoje um telhado de jardim ele tem um custo relativamente barato, né? E você consegue trabalhar em cima de uma telha, por exemplo, aplicar um telhado de jardim. Isso tem um fator muito grande de avanço da qualidade do espaço, né? Não só da residência em si, mas o ambiente comum e controle de temperatura, né? Tudo como isso influencia em todo o espaço. O arquiteto, sim, tem papel fundamental, o profissional arquiteto, o engenheiro, quem estiver envolvido, né, nessas etapas, de propor esse tipo de solução para, de fato, termos um avanço, né, na qualidade do espaço. O poder público tem o papel dele, mas a gente tem o nosso e isso é inegável, né? Quando falta conhecimento do cliente nessa etapa, é papel sim nosso de sugerir, né? Muita gente procura geralmente o arquiteto pela qualidade estética, simplesmente, ou no máximo eficiência, e é onde você pontua o seu papel profissional, né? De ter eficiência, sim, eficiência
não só estética, mas de funcionalidade e como esse volume construído vai estar interferindo no espaço urbano como um todo, né? Eu acho que tem uma questão relevante nessa discussão, e meio complicado ao mesmo tempo, que o arquiteto urbanista ele é o profissional, sim, capacitado, né, habilitado para intervir no ambiente construído, né? A gente estuda, né, as questões que envolvem, né, que são muitas questões, né? Então a gente tem essa capacitação, essa habilitação para intervir no ambiente construído. Mas, por outro lado, como a gente mesmo começou agora no início do papo, a gente está falando do lugar onde todo mundo vive, né? Todas as pessoas que vivem numa cidade compartilham esse ambiente. Então, acaba que também é uma coisa quase que natural essas pessoas se sentirem assim, aptas, ou se não aptas, pelo menos assim, tendo o direito de acabar intervindo no ambiente também. O que eu não vejo acontecer em muitas áreas, né? Por exemplo, pega assim, medicina. Né? Quem aplica a medicina são os médicos, né? Claro que a gente vai ver outros profissionais que não são médicos querendo aplicar a medicina ou algo parecido, né? Mas o direito, como outra área tradicional, né? É o advogado que tem a capacitação e ele é o único, exclusivamente, que aplica o direito, né? Mas na arquitetura não, na arquitetura acaba que, acho que muito por essa questão de ser um ambiente de todo mundo, as pessoas acabam, se não por necessidade, por vontade mesmo, né? Senão eu quero fazer a minha própria casa, né? Eu quero intervir, né? Enfim, o que tem, eu acho, um lado positivo também, né? Da pessoa estar se engajando naquilo ali. Agora, é claro que se as coisas funcionassem mais como deveriam ser, pelo menos como está ali na nota da lei, seriam os arquitetos, sim, né, que em conjunto com outras pessoas, né, fazendo essa articulação com a participação cidadã, né, e com outros profissionais, junto com o poder público municipal, que deveriam estar comandando essa intervenção no ambiente, né, o que a gente não vê acontecer sempre. Bom, aqui nós fechamos o primeiro bloco e vamos caminhar para o segundo bloco, já trazendo uma questão: se a arquitetura requer grandes orçamentos e tecnologia avançada. Ok? Então vamos lá, nos aguardem aí que a gente volta daqui a 1 minuto. Estamos de volta ao nosso segundo bloco. Hoje o Papo Instigante está trazendo o tema Somos de fato os arquitetos do nosso ambiente urbano. E no bloco anterior, vocês estavam falando um pouco dessa nossa situação no mundo. Quer dizer, a grande maioria nasceu na maternidade, moramos em casa e apartamentos, estudamos em escolas e faculdades, como esse espaço bacana que a gente se encontra aqui hoje. Frequentamos igrejas, frequentamos clubes, bares, restaurantes, nós vamos ao cinema, nós vamos, os mais apaixonados vão aos estádios, enfim, vamos a teatro, shoppings, né? Então a arquitetura ela serve a todos nós, então desde a maternidade até o nosso final. Mas no mundo em que se discute indústria 4.0, educação 4.0, o que é mais necessário para a arquitetura? Ter uma tecnologia avançada, ter um bom orçamento ou a criatividade? É um ponto interessante. Um dos pontos que mais me encanta na arquitetura é exatamente que ela não ser tão dependente só desses avanços tecnológicos. Sim, existem materiais cada vez mais eficientes estruturalmente, né? Eficiência térmica, eficiência acústica, são incríveis esses avanços. Boa parte do desenvolvimento arquitetônico está aliado a esse desenvolvimento.
Mas não é só o único caminho da arquitetura, né? Hoje você vê a retomada cada vez maior, por exemplo, da bioconstrução. É um tema que está em alto, até pela questão de sustentabilidade, esse diálogo todo. Existem diversas técnicas antigas e que estão sendo retomadas com ótima eficiência. Muitas delas sempre tratadas como uma solução empobrecida, mas que, na verdade, não é questão de ser pobre, de ser simples demais, de não ser eficiente. É muito mais uma questão regional, de técnica, né? E disso está sendo aplicado da forma correta. Soluções com madeira, soluções com pau a pique, adobe, hiperadobe, estão sendo retomadas, né? E isso corre em paralelo ao avanço tecnológico, podendo muitas vezes ser conciliadas, né? Eu acho que é uma parte incrível da arquitetura, exatamente esse diálogo, sempre do que estava no passado com o que está vindo, né? Do que está no futuro. Acho que é um bom caminho esse conciliamento. Eu concordo com o Pedro. Eu acho que uma coisa fascinante da arquitetura é ela não depender tanto da tecnologia, ainda que a tecnologia seja essencial, né, para os avanços da arquitetura. E eu acho que a arquitetura também ela tem uma particularidade que ela está dentro de uma grande indústria, que é a indústria da engenharia, da arquitetura, da construção, que é uma indústria assim, a que mais emprega no Brasil em termos de indústria, né? Se não me engano, depois do setor de serviços, a área de construção é a que mais emprega no Brasil. Mas, por outro lado, ela é uma indústria muito diferente das outras indústrias, né? Ela não tem aquela linha de produção automatizada, né, que a gente vê, por exemplo, na produção de carros, de equipamentos mais tecnológicos. Ela ainda é muito artesanal. E se isso é verdade no Brasil, isso também é verdade em outros lugares do mundo. No Brasil, talvez isso seja mais evidente que outros lugares do mundo. Ainda é mais artesanal do que Singapura, que tem, né, uma área de construção bem avançada, por exemplo. Mas, de certa forma, acho que também isso é intrínseco ao próprio trabalho, está relacionado à questão da criatividade, essa constante mutação que uma arquitetura sofre. Então, é óbvio, se a gente parar para pensar, se você faz um produto em série, né, ele vai ser tudo repetido, é mais fácil você fazer aquela linha de automação. A arquitetura ela não é feita em série, né? Cada objeto arquitetônico é diferente do outro. Então, a não ser em poucos casos que a gente tem habitação social, faz em larga escala, mas a maior parte das vezes é muito diferente. Então, ela, de certa forma, ainda demanda essa manufatura, né? Ela demanda esse fazer diferente em cada caso. Agora, a tecnologia ela tem uma grande contribuição para a arquitetura no sentido de permitir os softwares, né, pelo menos, permitem cada vez mais desenhos elaborados, desenhos mais complexos, né, e, consequentemente, permitindo esses desenhos mais elaborados, a gente pode ter arquiteturas mais diferentes, arquiteturas mais sofisticadas, que muitas delas certamente não seriam possíveis se a gente não tivesse esses programas de computador. Imagina fazer um edifício super tecnológico, como a gente vê por aí hoje, desenhado à mão. Seria inviável, né? Então, eu acho que é meio que uma mescla de tudo, né? É um casamento ali da tecnologia, da criatividade e, de certa forma, desse ainda pouco de artesanal que tem na construção, né, que junto permite a gente fazer os ambientes que a gente vive. Os municípios com mais de 20 mil habitantes têm que ter planos, né, que dirijam o seu desenvolvimento, são os planos diretores. E em 2001 também a gente foi aprovado o Estatuto da Cidade, que é um conjunto de instrumentos urbanísticos. Agora, por que está dando certo? Por que plano diretor não entra na vida da cidade, de fato, com a participação da comunidade? Porque o Estatuto da Cidade fica tão distante. Hoje você tem outras formas, conselhos municipais para interferir, mas o Estatuto da Cidade ele não é reconhecido como um ganho ainda, né? O que deu errado nisso tudo? Bom, é uma pergunta difícil, mas muito boa também. Eu acho que envolve muitas coisas e muitas delas, na verdade, estão fora do nosso alcance, assim, como arquitetos e urbanistas. Talvez, eu acho que uma questão importante que toca esse assunto, que essa bola que você está levantando agora, é que quando a gente está falando da cidade, de controle desse ambiente da cidade, né, dessa regulação
a gente está falando também de muitos interesses que são conflitantes, né? Há vários atores urbanos, né? Então vai depender do filtro, na verdade, que a gente passar. Se a gente passar um filtro assim, de corte social, a gente vai dividir em classes mais altas, médias e baixas. A gente pode passar um corte profissional também, então tem o interesse dos arquitetos e urbanistas, tem o interesse dos construtores, né, dos empreendedores, tem o interesse estatal, o interesse privado. Então, nesse jogo de interesses, acaba que muitas vezes essas leis não saem muito do papel, porque geralmente essas leis são feitas por alguns grupos que buscam um certo interesse, né? Eu não vou dizer assim que buscam um interesse próprio. Na tentativa dessas leis, como o Estatuto da Cidade e o Plano Diretor, é de buscar um bem comum. A ideia vai assim, buscar um bem para a maior parte das pessoas. Mas bem comum também é uma coisa meio utópica, né? A gente sabe que tem pessoas que têm alguns interesses, outras pessoas têm outros tipos de interesse. E, muitas vezes, uma classe que é não muito grande em termos de quantidade, né? Uma classe minoritária, mas que tem muito poder econômico, muito poder político, consegue barrar, muitas vezes, essas propostas. Eu acho que é o caso do Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade é reconhecido no mundo inteiro como uma lei super sofisticada, super avançada. Inclusive, países como Holanda, França, que são países avançados em termos de planejamento urbano, estão usando o Estatuto da Cidade como referência. Mas ele, na prática, no Brasil, ainda foi muito pouco aplicado, né? Eu acho que bastante por causa desse lobby político, dessa falta de interesse em se aplicar uma lei que, muitas vezes, vai prejudicar, por exemplo, grandes construtores, né? Tem uma questão também que a lei tem um pouco de utopia também. Ela tem instrumentos urbanísticos interessantes assim, para regular o uso do solo, mas que talvez para a situação do Brasil, pelo menos na situação atual, em estágio de desenvolvimento do Brasil em termos institucionais, em termos educacionais e inclusive econômicos, ainda é muito difícil de se atingir. O Brasil ainda é bem atrasado nesse sentido de regulação do uso e da ocupação do solo. A gente não tem muito controle do que está acontecendo aqui. Se a gente pegar, por exemplo, os Estados Unidos é uma referência nessa área. Os Estados Unidos controlam muito bem o que acontece, pelo menos nas grandes cidades, eles controlam muito bem o que acontece lá. Vou dar um exemplo. Assim, Los Angeles, que é uma cidade que tem muitos terremotos, né, eles têm, na legislação deles, um controle sobre a posição do mobiliário das pessoas dentro das casas delas. Você não pode colocar o móvel do lugar que você quer. Por quê? Porque você pode colocar num lugar que, de repente, num terremoto vai cair em cima de alguém, vai ferir essa pessoa, pode causar um óbito. Então, tem que ser aprovado o posicionamento do móvel dentro da casa da pessoa. Se você quiser mudar um móvel de lugar, você tem que ir lá na prefeitura e pedir da entrada com pedido, né, para poder ver se aprova ou não. No Brasil, a gente não sabe, muitas vezes, nem o que está sendo construído e aonde está sendo construído. Um exemplo que a gente tem bem recente aí são daqueles prédios que caíram lá no Rio, das milícias, né, que descobriram depois, foram lá ver que eram vários prédios. Então, aparentemente, eu digo aparentemente que talvez alguém sabia que estava lá, mas aparentemente ninguém sabia que os prédios mesmos estavam sendo construídos lá, numa área de proteção ambiental. Então, a gente tem muito pouco controle, né? As pessoas constroem onde querem, muitas vezes em área de proteção ambiental, em áreas de risco, que acaba gerando risco para essas pessoas também, sem a gente mesmo saber, sem o Estado ter controle. Aí acho que tem uma relação também com uma tradição das instituições brasileiras e do governo de ter muitos cargos assim de escritório, a pessoa sentada ali no escritório, naquele cargo mais intelectual, mas os cargos mesmo de fiscalização, de ir na rua e de ver o que está acontecendo ali, não são muito valorizados. A gente tem um contingente muito pequeno desse tipo de cargo de controle do uso do solo. E só para dar um exemplo de uma outra coisa, um dado que eu li recente que me impactou muito. São Paulo, nos últimos 25 anos, na verdade, de 1995 para cá, cresceu 30% da população da cidade. Mas a área construída da cidade expandiu 60%. Proporcionalmente o dobro ao crescimento populacional. Em algumas áreas foi muito maior do que isso. Isso regularizado. O que a gente sabe que cresceu, fora o que cresceu que a gente não sabe. Mas em áreas específicas, por exemplo, o distrito de Cidade Tiradentes, que é no extremo oeste da zona de São Paulo, ele cresceu de forma tão grande que, assim, só para botar um dado para ilustrar, na década de 80 tinha por volta de 10 mil habitantes na cidade de Tiradentes. Em 2010 tinha mais de 200 mil, na verdade 211 mil. Então, um crescimento muito rápido, né? E como um crescimento pouco controlado, porque essas leis de planejamento muitas vezes não pegam, né? Elas ficam só no papel,
a gente acaba tendo esse caos que a gente vê todo dia, né? Enchente, gerando, né, desabamento de edificações, né? Topos de morro descendo em cima das casas, matando as pessoas. Acaba que sendo esse caos muito por essas leis, apesar de serem boas algumas vezes, ou serem utópicas ou não serem aplicadas, devidamente cobradas. Tudo bem, estamos indo para o terceiro bloco e a gente vai fazer uma reflexão. Como é que a gente pode participar para melhorar a vida ou a qualidade de vida nas nossas cidades, né? Falou assim, também favelado quer morar num apartamento de classe média. O cara falou isso pra mim. Desse jeito. Aí eu fui e falei para ele, quer dizer, porque nós somos favelados, nós precisamos morar em caixa de fósforo, nós não temos que morar na moradia digna, na moradia boa. Habitação de interesse social, ou seja, casa para pobre, não tem que ser uma arquitetura pobre. Muito pelo contrário, é possível fazer uma arquitetura de qualidade, e isso é um enorme desafio, mesmo considerando valores tetos baixos. Bom, estamos retornando ao terceiro e último bloco. Aqui nós estamos recebendo o arquiteto Pedro e o professor e arquiteto Vitor. Eu queria trazer para vocês uma questão seguinte. 7% das famílias brasileiras já utilizaram os serviços de um arquiteto, de um urbanista. Agora, 70% diz que gostaria de contratar um profissional da área. 70% do grupo entrevistado. Então, o que a gente percebe é que o mercado existe e mostra um grande profissional, um grande potencial para os profissionais da área. Surge, então, um novo campo profissional que vocês tocaram aqui, que é a questão da arquitetura social, não é? Que dicas que vocês, então, dariam para quem quer conhecer um pouco mais, essa questão da arquitetura social, para quem pretende investir nessa área? Então, realmente, como a gente tinha pontuado, né, no bloco anterior, é uma área de atuação crescente. Existe uma lei de 2008 que garante assistência técnica, né, a assistência técnica social, né, para as classes de baixa renda. O problema é que essa é uma lei federal que depende da organização de cada cidade, cada município, para liberar essa verba de fato, né? Atualmente, quase nenhuma cidade tem isso, né? Aqui de Juiz de Fora mesmo não tem. Os conselhos também sinalizaram que fariam uma reserva, né, da arrecadação deles para incentivar esse tipo de atuação profissional, mas também parece que não deu sequência. Pelo menos de 2017 para cá eu não vi esse movimento. No entanto, existem grupos atuantes, né, de forma mais independente para tentar levar, de fato, essa atuação profissional para a população de baixa renda. Aqui em Juiz de Fora, foi fundado em 2017, início de 2017, se não me engano, pela Ana Paula Luz, o grupo Atos Colaborativos. Eles começaram, parece, com a intenção de trabalhar com assistência técnica, mas, para mim, eles foram além, na verdade. Eles trabalham com a ideia de oficinas, realizando mutirões para, de fato, fazer a construção para moradia de baixa renda, né? A Ana Paula, acho que fez uma pesquisa anterior, fez um mapeamento de algumas famílias em várias regiões da cidade e ali foram refinando essa pesquisa até identificar quais seriam as famílias mais necessitadas, né, onde seria interessante fazer essa atuação.
Só que atualmente eles não têm nenhum vínculo, nenhuma verba fixa do governo ou dos conselhos. Tudo depende realmente de atos colaborativos, como diz o nome, de doações, empresas, né, empresas de materiais que doam material e os profissionais. A maioria estudantes de arquitetura, engenharia e de todas as outras áreas que resolvem realmente botar a mão na massa e erguer reformas ou erguer do zero algumas moradias, né? É um trabalho incrível deles aqui em Juiz de Fora. É muito acessível, pelo que eu vi, o grupo. É fácil de entrar em contato com eles, tem o perfil deles lá. Fazer parte, realmente, tanto como estudante quanto já profissional atuante, né? É fácil de colaborar, né? Em outras cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, tem mais órgãos já, né? Mais bem estruturados. Mas ainda assim, essa questão da verba do governo ainda é muito limitada, né? Realmente é quase que na base de doações e colaborações que esses projetos estão vingando, né? Essa questão do empreendedorismo social tem crescido, acho que em várias áreas, na arquitetura não é diferente. O Pedro deu um bom exemplo aqui do atos colaborativos em Juiz de Fora. A gente vai ver em várias outras cidades do Brasil surgindo essas formas de empreendedorismo social aplicados à habitação. E até interessante, eu li recentemente também um levantamento feito por uma revista que fala sobre empreendedorismo, sobre negócios, de quais seriam as 10 maiores tendências de empreendedorismo social no Brasil, né, de agora para frente. Foi uma pesquisa, um levantamento bem recente. E uma dessas tendências era em habitação, né? Então, eles descobriram assim, um amplo caminho aí a ser trilhado, né, pelo empreendedorismo social na habitação. Isso devido a vários fatores, né, de crise econômica, entre outras questões. Exato, como influencia. Exatamente. E aí a dica que eu acho que eu daria, que está diretamente relacionada a essa questão, é a questão da participação cidadã, que a gente já comentou aqui antes. É no engajamento das pessoas com as questões dela do cotidiano, né, ligadas à arquitetura e urbanismo, que é as principais que a gente está falando aqui, que seriam, no meu ponto de vista, a forma de achar uma saída, né, para esse nó que a gente se encontra, né, pela crise econômica, enfim, ou se a gente for pensar em termos mais amplos de história no Brasil, e já há muito tempo, né, uma coisa parece que está meio estagnada. Então, a gente se engajando, a gente se envolvendo nessas questões, a gente teria uma saída. E aí é sempre importante lembrar que quando a gente está falando de construção, de cidade, a gente está falando de coisas que são nossas. No Brasil, a gente não tem muita essa noção do patrimônio público, né? Mas a cidade, em primeira instância, em última instância, como queira, ela é nossa, né? Nós pagamos impostos, a gente sustenta a cidade, e muitas vezes a gente não para pensar, né, que a gente tem também um dever em relação a isso, né? A gente tem o direito de usufruir da cidade, né? O direito existe, apesar de muitas pessoas não poderem usufruir como outras, mas a gente também tem esse dever de se preocupar, de se engajar, de querer melhorar, né? De repente se envolver em mutirões de construção. A gente tem belos exemplos aí, inclusive no Minha Casa Minha Vida, né, que desde 2009 é a política estatal de habitação social. As melhores habitações produzidas pela Minha Casa Minha Vida, e elas existem, né? A gente só escuta crítica em geral à Minha Casa Minha Vida, né? Há muitas de fato, mas há uma linha específica do Minha Casa Minha Vida que chama entidades, que só é possível de ser, né? Você pode se inscrever nessa linha se você tiver uma organização social, se você tiver uma comunidade, né? Ela é especificamente para esses casos, por isso chama entidades. As habitações produzidas por essa linha de entidades são disparadas as melhores habitações. E já ficou comprovado, através de várias pesquisas, que é justamente porque as pessoas que estão ali construindo estão engajadas socialmente na causa. Você está no mutirão, está todo mundo ali trabalhando em conjunto, não é aquela coisa mais assim do capitalismo tradicional, de você ter uma empresa, a empresa compra um terreno, constrói e vende as unidades, né? Quem está construindo ali sabe, né, a importância daquilo ali. Tem até um documentário muito, muito bacana, assim, eu indicaria, que chama Copromo, que mostra um grupo de São Paulo chamado Usina, que é um grupo que trabalha com construção através de mutirão, né? São arquitetos e outros profissionais que organizam a comunidade para construir, né, para eles mesmos. E aí esse documentário mostra a construção desse conjunto habitacional chamado Copromo. E é muito bacana que as pessoas vão ser entrevistadas, mostram orgulho de ter participado da obra e hoje está morando lá.
É legal que tem uma pessoa específica, uma mulher, que ela fala assim, ó, o tubo passa aqui passa um tubo hidráulico, aqui passa um elétrico. Ela sabe tudo da casa dela. Então você vê o cuidado, né? As pessoas têm aquele zelo, né, pelo ambiente, porque elas botaram a mão na massa ali, né, como nesses casos de empreendedorismo social. E só para encerrar ainda dentro do assunto, na questão da pesquisa que você citou, eu acho que tem um dado importante aí que vale a pena ser destacado, que essa pesquisa revelou que 85% das construções no Brasil não são feitas por profissionais da área, né, ou arquitetos, ou engenheiros, etc. Ou seja, são autoconstrução. E aí, muitas vezes eu falo isso em sala de aula, eu comento com alguém, as pessoas ficam assim, nossa, então os arquitetos, coitados, né, não tem trabalho para eles, né, porque só 15%. Mas, na verdade, eu penso ao contrário. Penso assim, você tem um mercado amplo a ser conquistado, né? Você ainda tem 85% de construções feitas por pessoas que devem estar, assim, mesmo sem saber, ansiando por uma ajuda de um profissional, né? Infelizmente, junto da questão da baixa escolaridade, do senso comum, há também uma grande desinformação sobre o que é a profissão, sobre o que o profissional faz, né? Fazendo novamente paralelo com outras profissões. Todo mundo sabe o que o médico faz, que o advogado, um enfermeiro, um agrônomo, mas poucas pessoas sabem de fato o que o arquiteto faz. A maior parte acha que trabalha só com decoração, né? Sendo que esse é um aspecto da profissão apenas, tem outros. Bom, esse é o momento que a gente busca compartilhar os nossos saberes, né, com os saberes daqueles que nos assistem, que nos prestigiam. Então, a gente abre agora ao nosso público para que eles possam trazer algumas questões que se sentiram instigados a comentar. Bom dia, me chamo Beatriz. Eu queria saber, nesse assunto que acabou de encerrar, a cada dia é formado novos profissionais na área. E, como vocês disseram, tem muita pouca gente que acaba conhecendo o trabalho do arquiteto. Como eu faço para entrar no mercado de trabalho e fazer a inserção no meio profissional, entendeu? Como eu faço para conseguir trabalhar? Porque hoje em dia está uma crise no país todo, em todas as áreas estão difíceis, e eu queria saber como que eu faço para poder me introduzir no mercado de trabalho. Eu sou o Thiago, aluno de arquitetura aqui da Docton. A pergunta que eu queria fazer é a seguinte, não hoje em dia, mas eu acho que sempre foi assim, o brasileiro tem um sentimento de desapego com o patrimônio público, né? E eu queria saber o que o arquiteto poderia fazer para aproximar cada vez mais o patrimônio público, o bem público, da população. E me corrigem se eu estiver errado também, eu acho que a monumentalidade é um dos principais aspectos que influencia nisso também. Meu nome é Ana Carla. Eu queria fazer não é uma pergunta, é uma questão para trazer a discussão mesmo. Seguindo a linha que vocês estavam falando sobre patrimônio, considerando que a Jane Jacobs fala naquele livro Morte e Vida de Grandes Centros, queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que ela diz com relação à mistura, né? A importância da mistura dos prédios antigos e dos prédios novos. Quando ela diz que, às vezes, um prédio novo, ele já a partir da construção, ele já nasce morto. Então, eu queria que vocês discutissem um pouquinho sobre isso, falando dessa importância do patrimônio para a vitalidade urbana e com relação a esse pertencimento. Meu nome é Isabela, eu sou professora da instituição e eu quis trazer um assunto mais para reflexão que propriamente dito uma pergunta. Quando foi falado no início do papo aí sobre a questão do analfabetismo arquitetônico e urbano, não seria o caso das instituições de ensino em si se aproximarem mais desse público escolar? Eu estou perguntando isso porque eu atuo na educação pública municipal e eu estou fazendo isso assim por minha conta, porque eu sinto que falta, que é necessário que essa população tenha consciência do ambiente construído. Eles não têm consciência de nada, não têm consciência do bairro onde moram, da própria casa, quando tem casa, né? Então, a gente sente essa lacuna entre o meio acadêmico e o meio escolar. Então, já que se trata como analfabetismo, né, o Dimenstein falou isso, não seria o caso da gente alfabetizar essa população e aí ter essa preocupação cidadã,
né? Formar cidadãos que... Aí vem tudo isso que foi perguntado e questionado aqui, né? A pessoa consciente do ambiente onde ela está, cuidar do ambiente, ter essa noção de pertencimento, né? Não seria o caso disso? Muito bem. Oi, Beatriz. Sobre a sua pergunta, como entrar, né, no mercado de trabalho. Depende muito do seu objetivo profissional, da área de atuação que você quer, de fato, estar trabalhando, né? Por exemplo, nessa área social, um caminho excelente é participar desses grupos com modos colaborativos, entendeu? Você já vai estar experimentando, de fato, o projetar, acompanhando a execução desde o início, entendeu? E o principal de você fazer esse tipo de experiência é o networking que você vai estar gerando. Você vai estar ali conhecendo pessoas envolvidas direto nessa atuação, né? Desses grupos, geralmente surgem novos grupos, são sementes, né, que vão estar saindo ali desse primeiro contato, né? Se você está querendo trabalhar numa área mais específica, você vai fazer realmente um estágio, é um ótimo caminho, né? Você está no estágio, criando vínculo com profissionais que já estão na área, né, no mercado de trabalho. Capacitação na parte de desenho, parte de design gráfico, por exemplo. Tem muita gente que acaba especializando na representação gráfica, né? Você entra no escritório como estagiário e se você alavanca nessa área, você realmente vai ter um destaque garantido de conseguir trabalho, entendeu? É uma área carente muitas vezes, essa parte de representação gráfica, ainda mais é um 3D realista, né? Toda essa parte. Tem gente que vai para a área um pouco mais distante, que seria quase que trabalhar em lojas, né? Trabalhar em loja de material de construção ou numa loja de mobiliário, e começa com desenho, contato com clientes, até criar nicho também, reconhecimento para poder trabalhar na área de atuação, né? Muitas vezes o início do trabalho é incômodo, porque muitas vezes quase não é remunerado, né? Você se faz presente para o olhar voltar para você, e aí sim você tem um reconhecimento e começar a trabalhar como profissional, né? É o famoso quem indica, né? Agora, se você tem esse olhar, você se sente capacitado, até para atuar dentro da família, no vínculo de amigos, fica mais fácil essa indicação. Porque se você sente confiança, já teve um contato profissional, mesmo que não seja remunerado, você vai se sentir seguro para começar uma atuação, né? Agora, se a gente fica só no ambiente acadêmico, realmente, só naquela formação acadêmica, que já vai encarar o mercado de trabalho, a gente fica inibido, isso é sem dúvida, né? Eu acho que a melhor forma é se fazer presente nas áreas de atuações, né? Bom, Tiago, você perguntou o que os arquitetos podem fazer para contribuir para a valorização do patrimônio. Cara, boa pergunta. Eu sou particularmente um pouco cético em relação ao papel do arquiteto para valorizar, para fazer as pessoas valorizar o patrimônio, melhor dizendo. Por quê? Porque a ideia do patrimônio, ela é uma ideia muito cultural, né? Ele vai surgir, essa ideia de patrimônio moderno vai surgir na França ali no século XIX e vai se espalhar para o mundo, né? Pelo menos para uma boa parte do mundo, e vai chegar no Brasil, mas vai chegar sem um lastro, né? Então, assim, a gente tem na lei a questão do patrimônio, a gente tem setores da sociedade que promovem o zelo pelo patrimônio, pelo menos desde a década de 30, quando foi criado lá o ISFAM, né, o atual IFAM, que é o nosso principal órgão de patrimônio. Mas, na verdade, isso não tem muito apelo entre a sociedade como um todo. Agora, como que esse apelo pode se dar? Aí acho que já é uma questão mais complexa, que está ligada a questões educacionais, por exemplo. Então, nesse sentido, sim, os arquitetos podem contribuir promovendo a educação patrimonial, que a gente faz, né, uma grande área na arquitetura também. Mas o ideal, pelo menos, é que partisse da sociedade, essa mudança fosse uma mudança cultural. Que as pessoas passassem a olhar para a cidade, né, e para esses ambientes, esses objetos arquitetônicos, com esse olhar de zelo, com esse olhar de cuidado, e que em determinados momentos a pessoa possa olhar e falar assim, não, essa parte, né, essa obra em si vale a pena de ser resguardada, vale a pena de ser protegida. Aí você perguntou também da monumentalidade. Entendi. O fato de muitas edificações dessas que são patrimônio serem muito monumentais acaba causando um certo distanciamento. Olha, não sei se te dizer, talvez para algumas pessoas causem sim, né? Talvez sim. Hã? Eu entendo perfeitamente a pergunta, porque para algumas pessoas sim. Eu acho que a monumentalidade pode inibir uma aproximação de boa parte da população. Ao mesmo tempo, ela atrai outras,
ela vai estar movimentando turismo, muita gente vai vir de fora exatamente pela monumentalidade, né? Isso acontece no mundo inteiro. O problema eu não acho que seria a monumentalidade, mas é o que carece nas outras situações, é a infraestrutura básica. Eu acho que muita gente não sente pertencimento em relação à monumentalidade porque faltam outras questões muito mais básicas. Muita gente não tem realmente a moradia, né, de qualidade. E aí, realmente, como você não tem onde morar, você não tem o básico, você vai chegar numa escultura, você vai ficar realmente inibido. Aí realmente faz sentido, né? Não tem dúvida. Eu, só complementando aqui, eu concordo com o Pedro, acho que uma causa grande é essa falta de... Qual é a palavra que você usou? De apego, não é apego. Pertencimento, né? A falta de pertencimento que... e acho que esse pertencimento vai derivar de uma série de coisas, né? A gente, como o Pedro pontuou muito bem, a gente precisaria, de repente, ter uma melhoria na nossa qualidade de vida como um todo, né? Para uma parte da população passar a se ter tempo, no mínimo, para olhar para a cidade com outros olhos, né? A prestar mais atenção em outras coisas. O ideal do patrimônio é que ele venha, assim, que a defesa do patrimônio venha da sociedade, venha de baixo para cima. Infelizmente, não é o que a gente vê acontecer muito, pelo menos não é o que eu vejo acontecer no Brasil. Geralmente é uma coisa que vem mais de cima para baixo, né? Ou é o Estado, por exemplo, uma prefeitura, né, que vai entrar com um pedido de tombamento de uma edificação, ou um arquiteto, um historiador, um especialista da área, né? Mas o ideal é que seja a própria comunidade, que a comunidade se envolva e vire e fale assim, a gente quer preservar essa edificação, a gente quer preservar esse lugar porque ele é importante para a gente. O ideal do patrimônio é esse, né? É algo que seja valorativo, que seja significativo para, não vou dizer todo mundo, porque talvez seja meio utópico, mas para a comunidade, para uma boa parte das pessoas que vivem, que, né, frequentam um determinado lugar. Ana, você falou da Jane Jacobs, né, do Morte e Vida de Grandes Cidades, que ela fala muito bem, na minha opinião, sobre a importância da diversidade das edificações para você ter um ambiente urbano com mais vitalidade, né? Eu acho que isso tem muito a ver com a questão do patrimônio que o Thiago comentou, né, de você ter ambientes que as pessoas se identifiquem com eles, né, e não aquela coisa mais pasteurizada, né, que as pessoas em geral podem não se identificar. E eu acho que tem muito a ver com o próprio esse motivo para ela escrever o livro, né? Ela escreve um livro ali num momento crítico, na década de 60, quando estava sendo muito questionadas aquelas grandes reconstruções urbanas, né? Sobretudo na Europa, que foi, assim, uma boa parte da Europa arrasada depois da Segunda Guerra Mundial. Então você tem uma série de reconstruções naqueles moldes de arquitetura e urbanismo moderno, né? Grandes edificações mais ou menos parecidas, né? Grandes avenidas, e destruindo aqueles ambientes mais tradicionais que as pessoas estavam acostumadas a conviver na cidade. Eu acho que isso essa questão da diversidade que ela fala, é até uma coisa já, acho que subjacente ao ser humano, talvez até todos os animais, né? Eu arriscaria dizer, porque se é possível ter diversidade no mundo, né? E isso fica claro quando a gente olha para a cara das pessoas, o mundo é diverso, as pessoas são diferentes, né? Não só por dentro, mas visivelmente por fora também. Então, se a gente pode ter diversidade, por que não tê-la, né? Tudo bem, talvez uma cidade que tem um aspecto mais homogêneo, como, por exemplo, sei lá, Barcelona. Barcelona é uma cidade que uma boa parte dela é bem homogêneo o aspecto visual dela. Paris também é uma boa parte da cidade. Pode ser interessante, é interessante para muitos, eu particularmente acho. Mas determinados lugares, quando você vê uma variedade, né, que é o Jane Jacobs fala, edifícios antigos com edifícios novos, edifícios baixos com edifícios altos, torna aquele ambiente também um ambiente mais plural. E como eu acho que o mundo está ficando cada vez mais plural, ou pelo menos deveria estar, né, ou pelo menos aceitando melhor a pluralidade, eu concordo com ela que, né, essa variedade das edificações, né, em cores, materiais, tamanhos e épocas, sobretudo, traz um ambiente mais vital, né, um ambiente mais interessante. E a Isabela, né, comentou sobre essa aproximação das entidades de ensino em relação à arquitetura, à alfabetização urbana, né, e esse sentimento de pertencimento. Eu acho que é isso, na verdade. Esse é um dos melhores caminhos para essa aproximação. Aqui pode partir desde o ensino fundamental quanto à especialização, né? A formação mesmo do arquiteto, do profissional de arquitetura e de engenharia. Se tivesse uma ponte da própria faculdade, da rede de ensino, com esses atos colaborativos, com
essas ferramentas de habitação social, criando esse vínculo, né, como se fosse uma prévia da atuação profissional já para o estudante, facilitaria aquela questão da inserção deles no mercado de trabalho, quanto uma valorização do que é construído e já serviria de mão de obra, né, de fato, para essa questão social. Eu acho que é fundamental essa aproximação das entidades. E no ensino fundamental é isso, é mostrar que ela pertence, aquilo faz parte do cotidiano. Realmente, como o Vitinho comentou, não é só a questão desse monumento, né, do museu. A arquitetura não é só isso, a arquitetura é a sua casa, não importa como ela foi construída, ali é arquitetura. Mostrar isso para o aluno, mostrar isso para a criança, eu acho que é o primeiro passo, né? É muito mais fácil ela crescer enxergando isso em todos os lugares do que você contar isso depois que ela está adulta e convencer ela de que ela de fato mora na arquitetura, sendo que ela muitas vezes se sente excluída do ambiente urbano porque não se sente confiança, né, aonde está morando, né, confiança na moradia própria. Só fazer um complemento. Só complementando o que o Pedro disse, tem, acho que uma questão que é importante também, e está um pouco relacionado ao que eu falei lá no início, lá do Hegel, o bem conhecido, justamente por ser bem conhecido, não é reconhecido. A gente pode ensinar as crianças na escola a ter um novo olhar para a cidade, né? E isso é mais fácil da criança aprender do que nós adultos, porque a gente já tem esse olhar mais viciado, a gente já conhece tudo, né? A gente não parece que nada mais causa impacto para a gente. Criança não, né? Criança o tempo todo... As coisas são novidades, pelo menos até uma certa idade, né? Meu filho está lá com 3 anos, cor para ele ainda é novidade, né? Ele fica impactado com coisas que a gente acha banal. Então, se você ensina para a criança que ela pode ter um olhar para a cidade diferente, né? Eu gosto de chamar esse olhar de turista. Pode parecer um nome estranho, mas o que é o olhar de turista para mim? Quando a gente vai para um lugar que a gente não conhece, tudo é lindo, né? Sobretudo se for na Europa, né? Mas é tudo lindo, você não conhece aquele lugar, então você fica com aquela cara meio boba de turista, olhando para tudo, você olha para o chão, você olha para o lado, você olha para cima, né? Você olha de fato, né? Agora, a cidade que você vive, igual eu aqui em Juiz de Fora há 35 anos, é difícil ter esse tipo de olhar. Fica meio batido, né? Pô, calçadão, passo calçadão ali anos e anos e anos, aquele mesmo lugar. Eu tento não ter esse olhar viciado, eu tento ter o olhar de turista, né? Mas eu estudei arquitetura, eu fico tentando passar essa mensagem para as pessoas, então é um exercício diário, né? Eu brinco com os alunos, é verdade, eu toda vez que vou ao calçadão eu paro e olho para cima. Tem que parar, tá, gente? Que se vocês forem andando, vocês vão trombar com alguém. Mas reparem, né? De novo, tem 35 anos que eu moro em Juiz de Fora, eu sempre olho para cima no calçadão, eu sempre me surpreendo. Tem edifícios lindos naquele lugar. E não é tão fácil de ver, porque tem questões que a gente estuda na arquitetura também, é um pouco estreito o calçadão, os edifícios altos. Para você ver o edifício, você tem que parar e tem que olhar. Isso tudo pode ser ensinado para a criança, né? Leva ela lá para o calçadão, para, agora olha lá, que legal. Olha o topo dos prédios da Rio Branco, sempre tem uma coisa louca acontecendo no alto de um prédio lá. Então, acho que a educação, como em muitas outras áreas, também seria, né, uma saída para essa questão. Bom, o Papo Instigante, ele fecha sempre, não com olhar de turista, mas com olhar de pertencimento. E com uma palavra, no máximo 2, quero que vocês registrem aqui para a gente o que é ser humano. Ser humano. Eu vou dizer integração. 1 ou 2 palavras só? Eu vou ser bem católico, assim. Amar o próximo. Bom, quero agradecer imensamente ao Pedro e ao Vitor pela presença no nosso Papo Instigante, por ter abrilhantado o nosso papo. Agradecer em especial aos alunos da arquitetura do Centro de Engenharia e Arquitetura da Rede Docton de Juiz de Fora. Agradecer os professores aqui presentes e a vocês esse programa é dedicado. Você que está em casa, que não vai nos assistir pela Docton TV, YouTube, podem ter a certeza que esse programa valeu a pena. Um grande abraço e até a próxima.